Então não se dispersa, não se distraia. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração de um jeito muito especial. Antes da mensagem, deixa eu só fazer um anúncio. Amanhã, a gente vai motivar isso nas redes de coordenação. Amanhã nós teremos aqui um culto jovem, mas não é só um culto jovem comum. Tem um grupo de teatro chamado Giovanni Si. Gente, esse grupo é um grupo de teatro profissional, é 1 hora de espetáculo, né? E eles rodam o Brasil todo apresentando peças teatrais. E amanhã eles vão estar aqui em Angra, primeira vez na nossa igreja. Então é entrada livre, entrada franca, chama geral, chama todo mundo. Vai valer a pena, tá bom? Amanhã aqui na igreja. Se não me engano é 19h30, né, Henrique? 19h30, mas aconselho você chegar um pouquinho mais cedo. Chega para perto, né? Teatro, é bom você estar perto para você poder assistir direitinho. Vai valer a pena. Amanhã, 19h30, aqui na igreja CID Teatro Giovanni Si. A partir desse próximo domingo agora, nós não teremos cultos pela manhã, tá? Nós vamos ficar dezembro, final de novembro, dezembro e janeiro sem culto pela manhã. Nós retornaremos em fevereiro. Nós vamos poder alinhar algumas coisas com ministérios, com o nosso grupo de ensino, né? E em fevereiro nós voltamos com os cursos, tá? Cursos excelentes que a gente vai proporcionar para você. Então dá um tempinho para você pela manhã, ter um tempo com a família, mas não se acostume, porque em fevereiro a gente já vai chegar junto, né, com uma grade legal de aprendizado para você, ok? O tema da mensagem desta noite, eu queria que você dissesse para quem está do seu lado. Olha para a pessoa e diz assim, ó: Deus conhece o seu limite. Bonitinho, né? Deus conhece o seu limite. É tão gostoso porque às vezes a gente não conhece o nosso limite. Às vezes eu e você, a gente acha que a gente vai ser forte o suficiente para segurar algumas coisas. A gente vai ter força suficiente para bancar algumas coisas, né? Disposição suficiente para suprir algumas coisas. Mas às vezes parece que a gente olha e fala, cara, calculei mal, né? Eu me planejei mal, eu me programei mal. Mas eu separei 4 frases aqui para a gente começar a pensar sobre elas. E quando a gente fala de limite, a gente fala de ir além, a gente fala de fazer o melhor, de fazer o máximo. Porque não adianta você saber o seu limite, ter condições de ir até o final e não desfrutar desse limite, né? Não usufruir de tudo aquilo que você tem por a disponibilidade para você poder usar. Então, eu separei 4 frases para a gente começar a mensagem dessa noite. E a primeira diz assim: quer conhecer o caminho do sucesso? Ande com vencedores. Quer conhecer o caminho do sucesso? Ande com vencedores. É tão gostoso quando a gente consegue estar na companhia de gente que aprendeu a vencer. Eu sei que muitas pessoas, elas estão acostumadas a andar com qualquer pessoa. Eu não estou falando para você que você tem que fazer acepção de pessoas, mas você já experimentou andar do lado de gente que deu muito certo, né? Não, pastor, a minha vida, eu conheci gente muito boa, tá? Eu estou falando de gente que deu muito certo. Gente que você olhou e falou, cara, como que esse cara conseguiu atingir esse objetivo? Como que ele conseguiu chegar nessa condição? Todo líder, ele começa a espelhar em gente que deu certo. E existem pessoas que se inspiram. A diferença entre as pessoas que nos motivam das que nos inspiram é que aquela que nos motivam, quando elas param de te motivar, você para. Mas aquela que te inspira, você olha e você já foi inspirado e não tem mais como você parar. Você já foi movido por aquilo, você já foi cheio daquilo, você já foi recheado da inspiração que veio daquela pessoa e você decidiu avançar. Então, como todo líder, ele precisa olhar para alguém que te inspira. Eu não sei qual é a tua área de atuação, eu não sei qual é o trabalho que você desempenha, eu não sei qual é a tua função no seu dia a dia lá fora, ou de repente se você é do lar, acabou de casar. Quando eu encontro um casal que acabou de celebrar um matrimônio, de casar, eu sempre digo para eles o seguinte: olha para um casal que deu muito certo.
Porque às vezes a gente tem mania de conversar com qualquer pessoa e nem sempre qualquer pessoa tem condição de nos fazer vencer, de nos fazer romper. E eu digo, olha para um casal que deu muito certo, porque esse casal vai te inspirar. Então, se você quer conhecer o caminho do sucesso, anda com gente que venceu. Esse povo aprendeu um caminho, esse povo aprendeu como chegar lá. Quer conhecer o caminho do fracasso? Anda com tolo, de verdade. Eu digo que na nossa vida a gente tem dessas experiências também, né? Na nossa juventude, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua juventude, você se arrependeu de acompanhar alguém. O que aconteceu com mais alguém aqui? Você olhou assim e falou, cara, eu sabia que eu não tinha que estar tão perto. A nossa mãe já falava, olha, quem anda com porco, farelo come, cuidado com as companhias. A Bíblia faz isso, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quer conhecer o caminho do fracasso? Começa a andar com tolo. Você vai perceber que o próximo a fracassar vai ser você. Agora, quer conhecer o caminho do inferno? Anda com orgulhoso. Que isso? Porque o orgulhoso, ele faz questão de adiantar o processo de inferno aqui na terra. Que isso, pastor? Sério? Porque o orgulhoso, ele não se arrepende, o orgulhoso, ele não se dobra, o orgulhoso, ele não coopera. E andar com pessoas orgulhosas já é sentir uma sensação de tormento. O orgulhoso, com certeza, ele não herdará o reino dos céus. Quer conhecer o caminho do inferno? Começa a andar com gente assim, gente que não se arrepende. Começa a andar com gente que não entende que precisa de transformação, que precisa de mudança. Agora, quer conhecer o caminho do céu? Diz para quem está do seu lado, está falando comigo agora. Quer conhecer o caminho do céu? Amém? Ande com Jesus. Você poderia falar, ande com o seu pastor, ande com o seu líder. Não quer conhecer o caminho do céu? Ande com Jesus. Ele é a tua inspiração maior. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Ele é o alvo. Ande com Cristo. Ele é o motivo de estarmos aqui nesta noite. Sabe, Cristo sempre foi, sempre será o motivo da igreja se reunir num momento como esse de culto. Sempre Cristo. Às vezes nós somos tentados a nos reunir para satisfazer desejos pessoais. Eu vou para a igreja hoje porque eu estou esperando um milagre, querido. Os milagres acontecem em ambientes como esse, mas não venha para a igreja única e exclusivamente para receber um milagre. Venha para a igreja única e exclusivamente para receber Cristo, para estar com Ele, para andar com Ele, para ouvir o que Ele tem a falar com você essa noite. Eu quero ler contigo um texto bíblico, que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 12 e 13. Coloca na Nova Almeida, por favor. 12 e 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Volta lá no versículo 12. Muda a sua versão agora. Bota mais duas versões qualquer diferente, por favor. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caia. Outra versão. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar esta palavra. Agradeço ao Senhor porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, tem guardado a nossa vida. E hoje estamos aqui nesta noite para receber da porção que o Senhor nos separou, nos reservou para esse dia. Fala conosco, Pai, fala aos nossos corações de um jeito muito especial. Em nome de Jesus, amém e amém. Na semana passada nós falamos sobre a mensagem A Queda, né? E nós vimos como é fácil cair, como é fácil que os nossos pés vacilem. E você já percebeu ao longo da sua vida
que quando você achou que estava andando num terreno firme, por um descuido, seu pé resvalou, vacilou, escorregou, tropeçou e caiu. Mas o versículo que nós lemos agora aqui, o primeiro, o 12, ele nos chama muito a atenção, porque ele diz o seguinte: olha, se você pensa que você está em pé, cuidado para que você não caia. Porque às vezes estar em pé para mim, para você é tão normal, andar é tão normal. Eu lembro quando eu aprendi a andar de bicicleta pela primeira vez lá atrás, e o meu medo era não cair. E o que acontecia? Com frequência eu caía, porque o meu medo era de não cair. Mas depois que eu aprendi a andar de bicicleta, eu percebi que a queda ela se tornou mais espaçada e quase já não acontecia. Mas as minhas piores quedas, elas não aconteceram quando eu estava aprendendo a andar. As minhas piores quedas aconteceram quando eu já achei que eu já sabia andar o suficiente. Sabe, a tua pior queda, querido, ela não acontece no começo da sua caminhada. A tua pior queda, ela não acontece quando você entra para a igreja. A tua pior queda não é no segundo dia após a sua conversão. A tua pior queda, ela acontece quando você olha e fala: eu já sou crente pra caramba, o diabo, ele tá lascado comigo, né? E agora eu sou o cara cheio da unção. É nessa hora que o inimigo prepara para você a sua pior queda. O texto ele nos alerta, ele diz: olha, aquele que pensa está de pé, vigia, para que você não caia. E cair é muito fácil, querido. A gente deixar os nossos pés vacilarem é fácil demais. A gente cai quando a gente começa a brincar com a certeza de que já sabe de tudo, de que já sabe caminhar, de que já sabe correr e de que já sabe se virar sozinho. Sabe, no texto que a gente leu, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja em Corinto a viver uma vida cristã madura, saudável e sem desculpas. Nós não estamos vivendo neste lugar, aliás, nós estamos vivendo um tempo incrível na vida desta igreja. Ontem no jantar de casais aqui da formatura do Casados, eu conversava com alguns discípulos à mesa e eu falava o seguinte: cara, nós estamos vivendo um tempo incrível. Que igreja incrível, que igreja gostosa. Sabe, você consegue se assentar com gente que amadureceu tanto, gente que cresceu tanto, gente que consegue olhar o evangelho, olhar a sua vida comum e perceber que não há diferença. Antigamente as pessoas diziam: não, é que a minha vida natural e a minha vida espiritual, elas, cara, você não tem duas vidas, você tem uma vida, é uma vida só. E a sua vida comum é a sua vida espiritual, é a sua vida cristã. E o grande desafio do cristão é entender que ele não vive a parte de um mundo comum. O teu mundo comum, o teu dia a dia, ele é recheado de carne e espírito. E nós precisamos entender que a nossa vida cristã madura, ela precisa ser saudável e sem desculpas. O que é uma vida saudável? É uma vida cujas enfermidades da alma, cujas enfermidades do espírito, elas foram dominadas. Você foi tratado, você foi zerado. E como acontecem as enfermidades da alma? Com fragilidades que você coloca nela. A falta de alimento para o corpo deixa o seu corpo suscetível a enfermidades. Concorda comigo? A falta de alimento para a sua alma, para o teu espírito, deixa a tua alma, deixa o teu espírito suscetível a enfermidades. Satanás está procurando uma alma doente para matar. E a nossa vida cristã, ela precisa ser saudável e sem desculpas. Quando eu digo sem desculpas, a gente é muito bom para dar desculpa, não é verdade? A gente é muito bom para arrumar uma desculpa porque pecou. A gente é muito bom para arrumar uma desculpa porque não fez aquilo que a gente deveria fazer de fato. A gente é muito bom para querer maquiar os nossos erros em desculpas. Diga para quem está do seu lado assim, ó: para de desculpas, chega de desculpas. O apóstolo Paulo nos adverte que as lutas vividas no presente, elas já foram experimentadas por tantas pessoas antes de você.
Ou seja, qualquer luta que você estiver vivendo hoje não é nova. Alguém já lutou o que você está vivendo hoje. Ah, pastor, eu emprestei dinheiro para uma pessoa e essa pessoa me traiu e estou com tanta raiva. Filho, alguém já fez isso? Alguém já foi traído? Alguém já ficou com raiva? Alguém já superou? Você já procurou saber como que essa pessoa fez para superar isso? Ah, pastor, eu achei que eu poderia ter um relacionamento de confiança com meu amigo, mas ele me traiu, ele falou de mim para outra pessoa. Agora eu quero matar esse homem, querido. Não precisa matar, porque alguém antes de você já passou pela mesma experiência. Você já procurou saber como que essas coisas se resolveram? Pastor, a minha vida está um caos, o meu casamento está abalado. Você já procurou saber de pessoas que já enfrentaram situações semelhantes à sua? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso se aplica em todas as áreas. Ai, pastor, meu coração está esfriando na fé. Eu já conheci homens que se esfriaram na fé e tiveram uma vida renovada no Senhor. Você já procurou andar com esse tipo de gente para saber o que eles fizeram para mudar a realidade? Eu digo isso porque num momento de dor, num momento de fracasso, num momento de luta, às vezes a gente se junta com quem está chorando a mesma dor. Querido, com quem está chorando a mesma dor que você, não quer dizer que tem a mesma solução. Você tem que procurar quem chorou essa dor e hoje está com o riso da vitória no rosto. A gente tem que procurar se assentar com gente que venceu. A gente tem que procurar gente que deu certo, gente que venceu aquela guerra que a gente está enfrentando hoje. Sabe, os exemplos que essas pessoas transmitem, elas revelam o sucesso ou o fracasso diante da adversidade que elas enfrentaram. Eu estou dizendo isso para você porque após você vem uma geração que está olhando para você. Sabe esse bebê que está no teu colo? Um dia ele vai olhar para você e vai falar: pai, preciso pegar um conselho contigo. O que eu faço quando na minha vida acontecer isso? Um vencedor vai ter um histórico para contar e vai dizer: filho, na minha vida, tal dia, naquele momento, aconteceu dessa forma. Papai agiu desse jeito, deu certo, Deus honrou, Deus vai fazer a mesma coisa contigo. Confia no Senhor. Sabe, os nossos filhos precisam desses exemplos de vitória. A geração que vem posterior a você está olhando para você e precisa encontrar alguém saudável, alguém sem desculpas, alguém maduro. Estou indo rápido demais ou está tranquilo? Sabe, Paulo orienta esses cristãos a permanecerem firmes na fé. E não só firmes, confiantes em Cristo, pois certamente no tempo oportuno o socorro será necessário para enfrentar as tentações. Pois certamente em tempo oportuno o socorro necessário para enfrentar as tentações será revelado. Existem momentos na minha vida, na sua vida, que o meu conhecimento, o seu conhecimento, o meu esforço, o teu esforço vai ser suficiente para vencer uma tentação, para vencer uma prova. A ajuda de alguém vai ser fundamental para vencer uma prova. Mas eu não quero amedrontar você não, porque vai ter um momento na sua vida que nem a tua força, que nem o teu conhecimento e que nem o auxílio de quem está do seu lado vai ser poderoso o bastante para te colocar de pé. São nessas horas que você vai olhar e vai dizer: Senhor, e agora? São nessas horas que o nosso coração precisa estar firmes em Cristo. São nessas horas que a nossa fé, ela não pode começar a vacilar. São nessas horas que os céus, eles se movimentam em teu favor e o inferno está olhando e esperando a sua queda. Mas eu creio que aquele que está em Cristo, aquele que decidiu confiar no Senhor, ele receberá de Deus o favor no dia da angústia. Sabe, tudo aquilo que você foi tentado não é novidade. Alguém já passou por isso antes de você. Esse é o primeiro tópico de hoje. Tudo aquilo que você foi tentado não é novidade. Alguém já passou por isso antes de você. Tem um dito popular que diz que tolo é aquele que não aprende com o erro dos outros. Já ouviram isso? Mas tem gente que parece que faz questão de errar para ver se dá errado mesmo. Já viu gente assim? Se avisa. E cara, parece que não dá jeito. Às vezes, nos nossos atendimentos aqui na igreja,
Eu e Jana, a gente não pode fazer além daquilo que a gente deve. Quando alguém procura a gente para aconselhamento, a gente ouve, a gente ajuda a pessoa a refletir e a gente pergunta: o que tem que ser feito? Na grande maioria das vezes a pessoa sabe o que tem que ser feito. Só que uma parte decide acatar e falar: não, cara, eu vou fazer, vou mudar. E outra parte diz: não, eu vou ver no que vai dar. E esse ver o que vai dar é terrível, porque a gente já conhece o fim, a gente já conhece o resultado que vai dar. E tem gente que fala: não, eu vou pagar para ver se vale a pena sofrer por essa condição. A gente não consegue mudar a vida dos outros, mas a gente apresenta um Cristo que oferece essa mudança. Eu digo aprender com os erros dos outros, porque qualquer luta que você for enfrentar, querido, alguém próximo a você possivelmente já enfrentou algo parecido. Eu louvo a Deus porque à medida com que a gente vai caminhando na igreja, a gente vai envelhecendo, a gente vai adquirindo maturidade. E até pouco tempo atrás eu me sentia um jovem de 25 anos. Hoje eu me sinto um jovem de 49 anos, né? E a gente tem o privilégio de poder se assentar à mesa com algumas pessoas e compartilhar um pouco daquilo que a gente já viveu, sabe? E isso, na experiência da vida, isso promove o crescimento. Mas tem horas que a gente não vai compartilhar a experiência da vida, mas a experiência de fé. Existiram momentos na minha vida, na vida da Janaína, na nossa caminhada, em que a força não era suficiente para bancar a situação, e só nos restava confiar no Senhor, só nos restava nos dobrar diante do Senhor. Sabe, a própria igreja, a igreja é assim, a gente não carrega a igreja no ombro. Se a igreja fosse carregada nos nossos ombros, a igreja seria um peso para a gente. Tem gente que fala assim: nossa, pastor, eu tenho tanta pena de você, cuidar de tanta gente, ver tanta gente. Querido, quem carrega a igreja nos ombros é o Senhor Jesus, né? Eu apenas aponto um caminho que Ele tem me mostrado, eu tenho ministrado a você a palavra que Ele tem dado ao meu coração. Então a igreja não é um peso na minha vida, a igreja é uma bênção na minha vida. Eu vejo tantos pastores se achegando, sofrendo por causa do ministério pastoral, e eu digo para alguns deles: cara, não faça isso. Cristo não te chamou para sofrer, Cristo te chamou para amar a igreja. E quem ama não sofre, quem ama desfruta desse amor. Que isso, pastor, mas o trabalho pastoral não é árduo? É árduo. E eu sou maduro o suficiente para entender que é árduo. É cansativo? É cansativo. Assim como o seu trabalho é cansativo. Mas o trabalho no ministério pastoral não é uma punição, é um privilégio. Cuidar de gente na sua célula não é uma punição, é um privilégio. A gente só coloca o filho no colo de quem a gente confia, não é verdade? Eu fico imaginando os líderes de célula que tem aqui. Se Deus confiou um povo a você, querida, é porque Ele sabe que você vai fazer certo. Se Deus hoje destinou alguém para você cuidar, é porque Ele sabe que você vai saber, vai desempenhar a função. Não é uma punição. Tudo aquilo que você foi tentado não é novidade. Alguém já passou antes de você. Eu quero convidar você a olhar os resultados e tirar as próprias conclusões. Com certeza você já sabe o que não deve, o que deve e o que não deve fazer para superar um desafio. Ontem na formatura do Casados, você não tinha chegado ainda, Jana, e eu falei sobre a imaturidade do início do casamento. Quem que lembra quando começou o casamento aqui? Primeiro mês de casado. Delícia, né? Primeira compra, quem lembra da primeira compra? Que espetáculo! E ontem eu falava acerca dessa imaturidade do primeiro momento de casado. Primeira semana junto, cara. Pensa só, dentro de casa, duas pessoas totalmente diferentes, não é verdade? Dentro da mesma casa, e você tem que olhar para o outro, dividir o mesmo banheiro, o mesmo quarto, a mesma cama. Não é o que você quer comer, agora é o que a gente quer comer. Nem não é o que você quer comprar, é o que a gente quer comprar. Aí eu falei da nossa primeira compra.
A gente foi no mercado animadão, cara. Eu era um adulto de 20 anos. Janaína casou com um adulto de 20 anos. E a gente foi animadão pro mercado fazer a primeira compra. Empurrando o carrinho, sorrindo no mercado. Tinha acabado de sair de férias. Biscoito recheado de morango, isso eu gosto. Iogurte. Bota lá. Ó, tem que ter maionese, tem que ter fandangos, né? A gente comprou um monte de coisa gostosa. Aí fomos para casa. E na hora de fazer o almoço, cadê o arroz e feijão? Já tinha acabado o dinheiro? Não tinha arroz e feijão? Tinha ovo? Tinha nugget? Falei, e agora? Tive que arrumar com alguém arroz e feijão no primeiro mês de casado, por causa da inexperiência. Segundo mês já foi mais tranquilo, a gente já estava vivido, né? Mas a gente foi dando cabeçada ao longo da nossa vida. Gente, quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Observe os resultados e tire as suas próprias conclusões. Eu te garanto que você já sabe ou não sabe, o que deve e o que não deve fazer para ter uma vida feliz? Sabe ou não sabe, gente? Lógico que sabe. E detalhe, agora eu estou falando para você pensar, refletir sobre isso, na tua vida comum, na tua vida espiritual, e lembrando que é a mesma coisa. Como assim? Se você não faz um planejamento na tua vida comum, a tua vida vai se embolar toda. Se você não faz um planejamento, uma disciplina na tua vida espiritual, você vai se embolar tudo. E você precisa assumir o controle disso. Se você não conseguiu refletir sobre os resultados passados, pede ajuda ao Senhor, ore por sabedoria, mas não deixe a vida solta, não. O fato da vida não ter dado certo do jeito que você quis até hoje, não quer dizer que ela está condenada eternamente a um fracasso. Você pode parar hoje e falar, peraí, eu vou botar as coisas no lugar, e pedir para Deus ajuda. Deus me ajuda. Eu sei que eu tenho um chamado, eu estou fora do meu chamado, e a primeira coisa que eu tenho que fazer para voltar para o meu chamado é abaixar a cabeça, quebrar o orgulho, né, jogar o ego de lado e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, me coloca no centro da sua vontade. Antes de você, eu ontem conversava com o Vinícius, né, o Nogueira, e a gente batia um papo, ele falando acerca de uma mensagem, e ele falava, não pastor, que Deus ele tem um chamado na minha vida, eu tenho certeza disso. Eu falei, eu também tenho certeza, mas toda flecha lançada, ela carrega uma chama dentro dela. O problema é quando você lança uma flecha sem essa chama acesa, e a chama ela não acende no caminho, a chama ela acende no preparo. É aqui que essa chama acende. É em momentos como esse que o teu coração se alimenta, é em momentos como esse que o teu coração se enche, porque durante a sua caminhada você vai incendiando. Aí a gente falava acerca de missões, e ele falava, não, eu sei que Deus ele tem uma missão para a minha vida. Eu falei, tolo é aquele que acha que fazer missão é chegar num lugar para. Não é chegar num lugar para, porque eu imagino se você fosse, Josué, essa tampinha azul, e a tua missão fosse queimar só aqui. Você acha que uma vida inteira de preparo seria só para esse momento? Sansão, quando ele incendiou o campo dos filisteus, ele pegou algumas raposas e ele colocou fogo nelas. E ele pegou as raposas e soltou no campo. Ele não amarrou a raposa num lugar, ele soltou a raposa no campo. Aonde aquela raposa passava, o fogo queimava. Sabe, eu tenho certeza que, não estou falando, eu posso conjecturar isso com você. Eu creio que nesse tempo o Senhor está atacando fogo na tua vida para te soltar nesse campo. Porque aonde você passa, aonde você for, você vai incendiar quem estiver contigo com essa palavra que Deus tem alimentado no seu coração. Deus não te chamou para ir para um lugar, Deus te chamou para viver uma jornada, e essa jornada, ela precisa ser recheada com esse fogo do Espírito. Sabe, se as pessoas que vieram antes de você sobreviveram, você vai sobreviver também. Posso ouvir um amém? Se tem gente que já venceu o que você está lutando, é sinal que você pode ser o próximo. Agora, o quanto você crê nisso? Impossível é algo que ninguém nunca fez.
Se alguém já fez, é possível. Agora, para quem crê, o que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que crê. Quantos vieram antes de você, lutaram, sobreviveram situações semelhantes a essa que você está passando? Agora, você assenta à mesa. A igreja é um lugar de compartilhamento. O discipulado, ele é fantástico para isso. Na célula, a gente se assenta e a gente vê histórias sendo contadas de gente que deu certo, de gente que passou momentos ruins e tem receita para ensinar. Mas você está dizendo, mas é muito fácil você falar de problemas que os outros viveram, mas você não tem noção do problema que eu estou vivendo. Você não tem noção da barra que eu estou enfrentando, pastor. Você não está na minha casa, você não está na minha mesa, você não sabe do meu coração, você não tem noção do que eu estou vivendo. Aí vem o próximo slide, eu queria que você lesse comigo, pode passar? Lê comigo, 1, 2, 3. O texto que nós lemos diz assim, ó: não sobreveio a vocês tentação nenhuma que não fosse humana, mas Deus é fiel. Quem é fiel? E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quem é que não vai permitir? Quem? Então por que a gente acha que aquilo que a gente está vivendo a gente não vai vencer? Sabe, Deus conhece o seu limite. O texto diz, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus conhece o seu limite. Sabe, provação é diferente de tentação. Provação é diferente de tentação e as duas estão sob o governo do Senhor. Espera aí, pastor, me explique isso aí. Quem prova? Deus ou o diabo? Me ajuda aí. Quem é que prova você? Deus ou o diabo? Quem é que tenta você? Deus ou o diabo? Agora, percebe o seguinte: Deus não vai dar provação que você não suporta, mas Ele também diz que não vai permitir tentação que você também não possa suportar. É o que o texto está dizendo. Coloca lá. Coloca o texto que nós lemos lá. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Ou seja, tudo que vocês viveram é humano. Mas Deus é fiel. Para quê? E não permitirá o quê? Que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aí ele continua, olha que delícia. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá livramento. Para quê? Para que vocês a possam suportar. Mas o que atrapalha então isso, gente? O que atrapalha então a gente poder vencer o que está vivendo? Ansiedade. É querer romper antes da hora. Falta de fé. Posicionamento. Destreza. Tudo isso não vem de Deus, tudo isso já está em nós. O que é uma provação? Pode botar lá no slide. O professor dá uma aula e depois da aula vem a prova. Prestou atenção na aula? Fixou a aula? Aprendeu a aula? A prova é para quê? É para dizer para você, você aprendeu. A prova é para dizer para você, é isso mesmo, você aprendeu, você está no caminho certo. Só que às vezes eu e você, a gente mata a aula, a gente está na aula, mas não está presente na aula, não está nem aí para aquilo que o professor está falando. Quando chega na hora da prova, a gente pede para alguém fazer para a gente, aí chega para o irmãozinho e fala, eu estou numa luta, você pode orar por mim? É pedir cola.
Você está rindo, mas é verdade, cara. Porque tem horas que Deus está olhando para mim, não é orar não, miserável, é aprender o que foi ensinado. Eu já ensinei, eu já lecionei, eu já falei contigo, eu já dei a você possibilidades, eu já dei a você direção, eu já dei a você experiência, eu já dei a você exemplos, destrezas, a gente já fez até aula de reforço junto. Mas agora na hora, você quer fugir do teu compromisso? Sabe, provação é diferente de tentação. Deus prova para mostrar a você que é possível ser fiel e continuar crescendo. Deus, Ele prova para você entender, até aqui você já está pronto, 100%? Estou. E Deus, eu quero te convidar para o próximo nível, eu quero te convidar para passar de série. Sabe, eu quero te convidar a romper um novo desafio. Tem gente querendo ressuscitar morto, mas não consegue dobrar o joelho para orar. Tem gente querendo romper um desafio de missionário, mas não consegue pedir perdão para o marido, para a esposa, para o filho. Tem gente querendo fazer grandes coisas, mas não consegue ser aprovado nas coisas pequenas. Não consegue se sujeitar a uma liderança. Não consegue ter a sua vida devocional. Não consegue viver um dia sem pecar, sem blasfemar, sem confiar em Deus, sem dar um bom testemunho. Sabe, o diabo tenta a sua fé para te fazer fracassar. O diabo, ele vai tentar você para saber se você é crente. Vai ou não vai, gente? Ele sabe exatamente o que tu gosta. Agora, aquilo que você gosta tem que ser substituído por aquilo que você aprendeu a gostar mais. Se você conversar com alguém que trabalha com dependência química, você vai entender que uma compulsão, ela é substituída por uma compulsão maior. Sabe como é que você consegue fazer com que um gordinho pare de comer? Faça ele se apaixonar por ele mesmo, pela vida saudável. E você vai poder proporcionar para ele: aí, vai um pudim? Ele: não, rapaz, mais gostoso que pudim sou eu. Fica tranquilo que eu não quero esse negócio na minha vida mais não. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou saudável. A pessoa, ela começa a ter uma compulsão por uma coisa mais saudável. Sabe o que é mais gostoso que o pecado que você tanto venera? É a presença do Espírito Santo na sua vida. O dia que você aprender que quando você peca, o Espírito se afasta, você nunca mais vai perder a presença. A oração de Davi era: Senhor, pode retirar tudo de mim, só não retira o teu Espírito. Sua tentação, ela será no mesmo nível da sua maturidade. Quando Deus está falando que Ele não vai dar tentação para você, que você não possa suportar, Ele está dizendo: eu vou provar você, e eu vou permitir que você seja tentado no nível que você está maduro. Por quê? Para que você tenha a condição de vencer. Repete-se comigo: Deus não é mau. Deus não é mau. Eu fico imaginando no céu Ele colocando limite para Satanás. Ó, o que Ele falou para Jó: toca em tudo, só não tira a vida dele. Ele sabia que o nível que Jó estava se encontrando, ele podia ser tocado em tudo, menos na vida. Eu imagino Satanás olhando para mim, para você, e olhando para Deus, dizendo: e nele? E Deus: pode tocar em tudo, nessa área ele ainda não está pronto, eu não ensinei, eu ainda não capacitei ele nessa área não, nas outras você pode, porque nas outras ele tem vivido comigo, nas outras ele tem sido fiel, nas outras ele tem experimentado. Agora essa aqui ainda não. É Deus quem governa as situações. Sabe, crianças são doutrinadas, homens são experimentados. Quando começa a entender isso, que criança a gente doutrina, quando você é novo na fé, Deus está te doutrinando. Mas à medida com que você cresce, você passa a ser experimentado. Para quê? Para saber se você cresceu, cara. São nessas horas que o Senhor vai olhar para mim, para você, e vai dizer: aqui está o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Foi experimentado e foi aprovado. Quando a gente era criança, a gente foi ensinado em coisas básicas, mas na fase adulta, nós somos experimentados em coisas profundas. Me disse: o Pedro está preocupado em pagar boleto hoje. Está dormindo? Não. Mas vai chegar a fase adulta, e vai chegar a época do compromisso, que ele vai ser experimentado nas coisas de adulto. Na nossa caminhada cristã, acontece da mesma maneira.
A gente já está caminhando para o final. Repete assim comigo: existe um caminho para a salvação. Quando eu coloquei esse menininho levantando aquele peso ali, foi eu que mandei essa imagem. Dessa vez foi eu que mandei a imagem para eles. Às vezes a gente quer ir além do nosso limite, não é verdade? Às vezes e quando a gente vai, a gente tira até onda. Mas o quanto você consegue suportar esse limite? Sabe, existe um caminho para a sua salvação. E esse caminho para a sua salvação, ele é baseado em exemplo, é Cristo. Você vai ser tentado. Você tem dúvidas disso? Então repete comigo: no dia da tentação, olhe para Cristo. Uma pessoa chegou para mim uma vez e falou: pastor, eu tenho vício de cigarro, como é que eu faço para largar? Eu falei: pega o cigarro, bota em cima da mesa, abre a Bíblia do lado, bota um louvor, faça o seu devocional, ore, né? Leia a sua Bíblia, cante o louvor, depois acenda o cigarro. Aí a pessoa: pastor, mas aí não vai ter clima. Eu falei: então, cabeção, a ideia é essa. Mas a pessoa já sabe que ela está exposta à tentação, sabe que está exposta àquela fragilidade, ela já abandona a Bíblia, já abandona o louvor, já abandona as orações, e ela vai se apegar àquilo com medo e vai acabar caindo naquilo. No dia da tentação, a melhor coisa, olha para Cristo. No dia da tentação, a melhor coisa, confesse a tentação. Tem uma frase que eu sempre digo aqui na igreja, que quem confessa a tentação, dificilmente vai precisar confessar o pecado. Confessar a tentação é dizer para a esposa, é dizer para o marido, é dizer para o pastor, é dizer para um amigo: me ajuda, eu estou mal, eu estou quase caindo, eu estou fraco, eu estou fragilizado. Achei tão legal esses dias, um rapaz que se batizou esse final de semana, há 2 semanas atrás, ele falou: pastor, eu estava mal em casa, e eu pensei em tirar minha vida. E nesse dia eu liguei para um pessoal da célula, eu falei como é que estava meu coração. Eles foram lá em casa quase meia-noite, pastor, e a gente ficou lá cantando, adorando, orando, lendo a Bíblia, batendo papo. Aquela vontade de morrer passou, e agora eu estou aqui, vou me batizar agora domingo, eu estou feliz. Ele compartilhou uma fragilidade, ele pediu ajuda. No dia da tentação, olhe para Cristo e olha para aquilo que Ele já fez em você. Não é só olhar para Cristo, mas já olhar o que aconteceu. Quem aqui tem experimentado mudança aqui neste lugar? E aquilo que Deus fez na sua vida já foi muito ou foi pouco? Cara, pensa só. Se o que Ele já fez já foi muito, você acha que o que está acontecendo agora Ele não é capaz e poderoso para fazer? Então olha para aquilo que Ele já fez e continua aguardando o que virá. Sabe, no dia da tentação, lembre-se que o velho homem já foi dominado pelo Espírito que habita em você. No dia da tentação, lembra que dentro de você é um Espírito excelente que já amordaçou esse corpo de pecado. Lembra no dia da tentação que você pode repreender em nome de Jesus. A graça te dá autoridade para isso, o nome de Jesus te dá autoridade para isso. Você já não é mais quem você era antes de Jesus. Você nasceu de novo. Posso ouvir um graças a Deus? Quem lembra a tranqueira que é? Quem consegue lembrar a tranqueira que era antes de Jesus? Melhor nem lembrar, né? Graças a Deus você já não é mais aquela pessoa. Será que você consegue agradecer aí? Onde você está? Aí onde você está, fala aí: Deus, eu quero te agradecer. Tem um tempão que eu não faço isso. Lembra de quem você era agora? Vai aí. Lembra daquilo que você fazia. Lembra do que você fazia com o seu corpo. Lembra do que você fazia com a tua alma. Lembra dos pensamentos que você tinha. Isso te dá vergonha, né? Comece a agradecer a Deus pela mudança que Ele fez aí. Você já não é quem você era antes de Jesus. Você nasceu de novo. Isso é tão gostoso.
Isso é tão gostoso, porque Ele não abriu mão de você. Ele poderia simplesmente abortar você do plano dele. Ele poderia simplesmente encontrar alguém perfeitinho que não fosse você. Ele poderia muito bem encontrar alguém especial que não tivesse feito 10% do que você fez. Mas aprova o Senhor olhar para você e falar assim, ó, você é obra das minhas mãos. Eu quero fazer na sua vida, eu quero tratar a tua vida, eu quero limpar a tua vida, eu quero glorificar o meu nome na tua vida. Sabe, no dia da tentação, seja guiado por aquele que transformou você. Jesus foi tentado no Getsemane. Jesus foi tentado no Getsemane. E no dia da tentação, ele falou, Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Se sujeite à vontade do Senhor no dia da sua tentação. Sabe, você está sendo moldado por Deus. E em seus planos não está escrito nenhum ponto de fracasso previsto para você. Você consegue entender isso? O que Deus escreveu para você não tem ponto de fracasso. Você consegue entender que a tua história foi escrita por Deus? Qual a história que vocês escrevem no subconsciente para a filha de vocês? Tem algum momento que você está escrevendo, aqui ela vai se desviar, aqui ela vai se prostituir, aqui ela vai beber, aqui ela... Tem algum momento? Se vocês que são pais conseguem escrever e planejar coisas boas acerca dos seus filhos, imagine um Deus perfeito, o que Ele escreveu a teu respeito. Imagine um Deus amoroso, o que Ele pensou a teu respeito. Na tua história não tem nenhum ponto de fracasso previsto para você. Deus não planejou fracasso na sua vida. Por isso que Ele diz que eu não vou dar tentação que você não possa vencer, porque é só você permanecer nele. Sabe, se você foi vencido pela tentação, na realidade você foi vencido por tua própria negligência. Não foi por causa dele, mas é porque você foi negligente com aquilo que ele te confiou. E é tão ruim quando a gente erra. Eu não sei você, mas às vezes quando eu estou mal por algo de errado que eu cometi, um pensamento, uma atitude errada, ou falar errado, às vezes eu fico tão mal. E qual a primeira coisa que a gente pensa quando a gente erra? Que Deus está triste comigo. Alguém já pensou nisso? E a gente tem aquela vergonha. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu procurava viver uma vida, aquela vida de crente mesmo. Tudo que tinha de igreja eu estava junto, era oração, era vigília, eu estava em todo lugar. Mas teve um momento na minha vida de adolescente que eu comecei a me achar que era o cara. Eu lembro que a primeira vez que não a primeira vez, mas uma das vezes que eu pequei, eu cheguei em casa e eu tive vergonha do pecado que eu cometi. Aí eu fui dormir e dormindo eu lembrei que eu tinha que orar. Aí eu fui, deitei no travesseiro, cabeça para baixo. Naquela noite eu não orei, porque eu estava com vergonha de reconhecer o meu erro. No segundo dia eu pequei novamente. E eu lembrei que para dormir eu sempre orava de novo. Botei o travesseiro sobre a cabeça, tentando me esconder com vergonha, mas eu não conseguia orar para arrependimento. E no terceiro dia eu errei de novo. E eu percebi que a falta de confissão, a falta de arrependimento, ela me levava numa rotina de pecado que estava me afastando do Senhor. Mas naquele dia o Senhor falou algo no meu coração. E o Senhor ministrava no meu coração, dizendo que o seu pecado não fere quem eu sou. Sabe, o teu pecado não fere quem Deus é. O teu pecado não agride a Deus. O teu pecado agride você. O seu pecado não maltrata a Deus. O seu pecado maltrata você. O que você viveu só serviu para demonstrar que se você tivesse permanecido firme em Deus, tudo
poderia ter sido diferente. Às vezes a gente senta com algumas pessoas que vivem uma vida cristã frustrada, porque elas dizem: pastor, se eu tivesse continuado na minha juventude como eu estava, hoje eu estava voando, hoje eu estava lá na frente. Pastor, se eu tivesse me entregado para Jesus mais cedo, e eu tivesse dedicado a minha vida para Jesus mais cedo, sabe, a minha vida hoje estava lá na frente. Sabe que pensamento é esse, querido? É um pensamento que satisfaz o seu ego, porque a vontade de estar lá na frente nem sempre é do Senhor. Tem horas que Deus atrasa você para usar você, não lá na frente, mas no tempo certo. Tem horas que Deus segura você para dizer: não é lá na frente, querido, é agora. Eu não quero te fazer queimar lá na frente. Eu não quero nesse. Se eu quisesse você nos lugares altos, eu já teria te colocado lá. Eu quero você aonde você está hoje. Eu te chamei para você viver a intimidade, a comunhão comigo no lugar que você está hoje. Sabe, existe uma esperança para você que acha que você está caído. Recomece hoje. Existe uma oportunidade para você que acha que está sem força. Recomece hoje. O que você viveu precisa ensinar algo para você. Repete-se comigo: esse fracasso nunca foi e nunca será o meu fim. Não. A tua vida não se resume a um momento. A tua vida não se resume a um dia. A tua vida não se resume a um erro. A tua vida se resume a uma história que Deus escreveu aonde não estava previsto fracasso. Deus conhece seu limite e Ele te convida a conhecer um Deus que rompeu todos os limites para te encontrar. Pensa só, gente. Como pode um rei abrir mão do seu trono e se fazer homem? Como pode o Deus Todo-Poderoso abrir mão da sua glória e decidir morrer por tua causa? Me diz se isso não é romper todos os limites possíveis na eternidade. Um Deus eterno se fazer limitado só para poder te encontrar num espaço desse tempo. Eu quero dizer para você que se Deus rompeu limites para salvar a tua vida, eu te pergunto: você não vai querer romper com algumas coisas que estão te impedindo de encontrar Ele? Eu não conheço a história de todo mundo que veio aqui hoje. Mas o Senhor que trouxe você neste lugar, Ele trouxe para dizer para você que não tem fracasso previsto na tua história. E fracasso, ele é parecido com sucesso. Como assim? Sabe qual é o fracasso de muita gente? É ter sucesso longe de Jesus.